Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Eu queria que os irmãos abrissem aqui em Juízes, capítulo... Juízes... Só um minuto. Juízes, capítulo 13. Pode tomar o seu assento no nome do Senhor Jesus. Que nós vai ler bastante. Eu vou estar lendo para não tomar tempo da igreja. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim, o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssimo. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que me enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu para dar notícia ao seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher e foi ao encontro daquele homem. E disse-lhe: És tu aquele homem que falou a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem beberá, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixe que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas pelo meu nome? Que é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. E permaneceu o anjo maravilhosamente observando Manoá e a sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua
mulher caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Capítulo 14. E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher, uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um filho de leão rugindo lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então desceu e falou com aquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. Então, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, viu que nele havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. Alcançou o seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Descendo, pois, seu pai aquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como ouvissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Versículo 12. E disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 túnicas e 30 roupas de festa. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 túnicas e 30 roupas de festa. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar, para que ouçamos. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para nos apossar do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti. E chorou diante dele 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou.
porquanto importunava. E então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram-lhe, pois, os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E ele lhes disse: se vós não lavasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas, e deu as peças de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. Amém. Irmãos, essa palavra me chama muita atenção, porque ela já começa assim, ela fala aqui que a mulher de Sansão, a mulher de Manoá, ela era estéril. E você sabe que uma mulher estéril, ela não pode ter filhos, né? Só que como era o plano de Deus, não teve nada, não teve algo algum que pôde parar isso. E muitas das vezes é assim na sua vida também. Se você tem um plano na sua vida, se você sabe que é de Deus, não fique aflito, não se aflinja, porque se é de Deus, nada e ninguém vai impedir isso. Se você tem essa palavra, erga sua mão e fala: Deus tem um plano na minha vida. E nada e ninguém vai impedir isso. E aqui, a mulher de Manoá, o anjo deu as instruções para ela, e ela não pôde estar de qualquer jeito para receber isso. Ela não pôde estar de qualquer jeito para o plano de Deus se cumprir na vida dela. Ela não pôde tomar vinho, ela não pôde beber coisa forte, ela não pôde comer coisa imunda. Muitas das vezes é assim na nossa vida também. Só porque você sabe que você tem uma promessa na sua vida, só porque você sabe que Deus tem um plano na sua vida, às vezes você pensa que vai tudo cair de bandeja. Mas não, irmãos, não é assim. Você tem que se santificar, você tem que buscar se aproximar mais de Deus, você tem que ficar firme com Deus, porque Deus nunca vai te dar nada de bandeja. Então que nessa noite possamos nos santificar mais, que nessa noite nós possamos ler mais a Bíblia, que nessa noite nós possamos orar mais, que nessa noite nós possamos buscar mais se aproximar de Deus, porque Deus é fiel e Deus pode realizar tudo o que você quer, se for da vontade dele. Outro detalhe muito importante que eu vejo aqui, irmãos, é aqui no capítulo 14 que diz: e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina das filhas dos filisteus, agora pois tomai-na por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura uma mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filhos dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Na minha visão aqui, eu creio que se Sansão ele tivesse escolhido uma mulher do povo de seu pai, teria sido muito mais agradável. Mas não, Sansão ele fez o que agradou aos olhos dele. Em vez de ele escolher uma pessoa da sua cultura, das suas religiões, das suas crenças, não, ele foi e tomou uma mulher das filhas dos filisteus. Muitas das vezes é assim também. Em vez da gente fazer o certo, em vez da gente fazer as vontades de Deus, não. A gente se afunda nos nossos próprios entendimentos e a gente faz o que agrada aos nossos olhos. Mas não é assim. Se a gente fazer o que agrada aos nossos olhos, lá na frente vai gerar consequência. Porque, para mim, eu peguei de exemplo aqui que existem dois caminhos: o caminho bom, que é o céu, e o caminho ruim, que é o inferno. Só que há uma inversão ali nos caminhos, porque o caminho bom que te leva ao céu vai ter dor, vai ter luta, vai ter sofrimento, vai ter tribulação, vai ter tempestade, e só que lá na frente vai valer a pena. Deus vai te recompensar.
Ele vai olhar e vai falar assim para você: meu filho, você mereceu estar aqui. Portanto, eu vou te honrar. Eu vou te levar para lugares que você nem pensa, nem imagina e nem sonha. E o caminho ruim vai ter as vontades, vai ter seus desejos, vai ter tudo aquilo que você acha que é melhor para você. Só que lá na frente só vai ter dor, só vai ter sofrimento. E você vai parar no inferno se você continuar com as suas vontades. Então que nessa noite você venha se negar, que nessa noite você venha se renunciar. Deixe suas vontades, mate a sua carne, viva para Cristo. Porque esse caminho ruim, esse caminho que você segue as suas vontades, que você anda com as amizades que você quer, que você fala o que você quer, que você pensa como você quer e você age da forma que você acha que é melhor para você, mas não. Isso vai acabar matando você, isso vai acabar levando você para o inferno. Então que nessa noite você possa seguir os caminhos de Cristo, veracemente, verdadeiramente se aprofundar com Ele e viver para Ele, porque Deus sabe o que é melhor para você. Outro detalhe me chama muita atenção também, aqui no capítulo 14, no versículo 5, 6, 7, 8 e 9, vai falar que quando Sansão estava indo para Timna com os pais dele, veio um leão rugindo contra Sansão, e Sansão despedaçou o leão, como alguém despedaça um cabrito. Está escrito aqui. E glória a Deus, aleluia. E aqui eu vejo que e aí Sansão ele não contou para os seus pais que ele fez isso. E aí eles continuou o caminho normal. E passou-se os dias, Sansão voltou lá para tomar a mulher, filha dos filisteus, como sua mulher. E aí Sansão, ele saiu do caminho. Ele saiu do caminho para ver o corpo do leão morto. E dentro do leão morto tinha um enxame de abelhas. E aí estava com mel. E aí Sansão fez o quê? Ele pegou o mel e comeu o mel. E aí ele alcançou os pais dele, deu mel para os pais dele comer. E aí os pais dele comeu. Muitas das vezes é assim na nossa vida também. Assim como o Sansão ele estava no caminho, ele fez questão de sair para ver o corpo do leão morto. Às vezes é assim com a gente também. A gente está firme com Deus, a gente está firme e forte na presença dele, está buscando, está servindo, está orando. Só que muitas das vezes o diabo ele vem com aqueles papinhos, fala: vai ser só mais dessa vez, você só vai passar perto. Às vezes você pensa assim também, você fala: eu sou forte, eu só vou passar perto. O diabo sabe que eu sou da igreja, o diabo sabe que eu vou na igreja de domingo aos domingos, o diabo sabe que eu vim de berço evangélico, ele sabe que Deus tem um plano na minha vida. Ele não vai fazer eu cair nesse pecado. E aí você vai lá, pensa que você é forte, você vai passar perto e cai. Por quê? Aquele leão, na minha visão, representa a tentação. E o mel representa o pecado. E aí você fala assim: eu só vou passar perto, eu só vou dar uma olhada, depois eu saio e volto para Cristo. E aí você vai lá e vê o quê? A tentação, que é o mel. E eu gosto de mel. Quem gosta de mel? Levanta a mão. Eu não sei você, mas eu gosto de mel. E aí você vai lá e faz o quê? Pega o mel. E o mel é o pecado. Porque Sansão ele era nascido de Deus. E ele não podia tocar em coisa imunda. Ele não podia ficar fazendo essas coisas. E o leão, como estava morto, estava despedaçado, estava imundo. E ele foi lá, pegou o mel e comeu. Credo. E aí ele comeu o mel. Nisso ele acabou levando o mel para os pais dele. E aí os pais dele comeu. E muitas das vezes é assim também. A gente pega, às vezes, porque o diabo ele vem com as lábias e a gente cai. E muitas das vezes, assim como o Sansão fez questão de sair do caminho para ver o corpo do leão, a gente faz questão de sair para pecar. Às vezes, você fala assim: vai ser só mais uma vez. Às vezes não é nem o diabo, é você mesmo. Você fala: eu só vou passar perto, eu só vou ali, vai ser só mais dessa vez, ninguém vai saber. E aí você vai lá e peca. Só que, irmãos, eu venho te dizer nesta noite que se você está no caminho de Cristo, se você ficar olhando para os lados, se você olhar para a esquerda, você olhar para a direita, você vai cair, você vai tropeçar. Agora pensa comigo, você está andando assim, você vê um carro bonito passando assim na sua frente, passando assim do seu lado assim. Aí você olha no carro, aí tem uma pedra na sua frente, você vai lá, vai tropeçar e você vai cair. E se você ficar fazendo isso, você vai cair, você vai tropeçar, você vai cair, e vai ter uma hora que você não vai conseguir levantar. Então, irmãos, pare de olhar para o lado, pare de olhar para o outro lado, pare de olhar para frente, pare de olhar para trás. Olhe somente para Cristo
Porque é Cristo que vai te mostrar o caminho. Glória a Deus, aleluia. Outro detalhe que me chama a atenção também é que Sansão ele levou o mel para os pais dele também. E o mel representa o pecado. Com o seu pecado, muitas das vezes você não quer pecar sozinho, você arrasta mais gente. Agora imagina comigo, você está em pecado. Aí chega uma pessoa que está mais fraca que você e fala assim: eu estou pensando em sair da igreja, eu estou pensando em sair de lá porque aquele irmãozinho me olha torto, eu estou pensando em sair de lá porque os irmãos me cumprimentam. Aí você vai lá e fala assim: sai mesmo, ninguém vai te tratar bem lá, sai de lá mesmo. Por isso que é perigoso estar em pecado, porque você arrasta mais gente. Então, irmãos, venha ficar firme com Deus. Fique na presença dele, não desvie, não olhe para os lados, olhe somente para Cristo, porque o mundo aí fora é só ilusão. O mundo aí fora não vai te levar para o céu, o mundo aí fora não vai te edificar, mas Cristo vai, a Bíblia vai, a palavra vai. Eu confesso que nesse mês eu estava com bastante dificuldade para ler a Bíblia, pastor Marcelo. E aí eu soltei a mensagem dos jovens que eu gostava de pregar, já preguei algumas vezes. Aí o pastor Márcio, ele marcou para me pregar. Foi duas semanas antes, né? Uma semana antes. Foi uma semana gravado na Bíblia. Uma semana lendo a Bíblia, não aguento mais ver letra. Mas foi uma semana sendo edificado. Foi uma semana aprendendo a perdoar. Foi uma semana aprendendo a ficar quieto enquanto eu devia falar. Foi uma semana me negando. Foi uma semana aprendendo mais e mais com a palavra. Porque o mundo aí fora não edifica, mas eu aprendi na marra que a palavra edifica. Outro detalhe que me chama muita atenção também é que Sansão, quando eles foram lá para Tina, eles fizeram um banquete, porque creio eu que era uma tradição que eles costumavam fazer. E aí Sansão falou assim: eu vou dar um enigma para vocês, e se vocês decifrarem em 7 dias, se vocês decifrarem em 7 dias, eu vos darei 30 túnicas e 30 roupas de festa. E se vós não decifrardes em 7 dias, vós me dareis 30 túnicas e 30 roupas de festa. E aí, em 3 dias, eles não conseguiram decifrar o enigma. E no 7º dia, eles ameaçaram a mulher de Sansão. Eles ficou na cabeça dela e falou assim para ela falar, irritar ele, encher a cabeça dele para ele falar a resposta do enigma para ela, e ela falaria para eles. Se ela não fizesse isso, eles ameaçaram ela e falaram assim, que se ela não fizesse isso para eles botariam fogo na casa dos pais dela e nela. E aí ela foi lá e ficou na cabeça de Sansão, ficou falando na orelha de Sansão. E aí Sansão ele falou assim: se eu não contei nem para os meus pais, eu vou contar para você. Só que aí de tanto ela ficar na cabeça dele, ele contou no 7º dia. E aí ela foi lá e fez o quê? Ela contou para os filhos dos filisteus, que não gostavam de Sansão. E aí eles foram lá no 7º dia, antes do sol se pôr. Eles falaram a resposta do enigma. Está aqui no versículo 18: que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o leão? E aí Sansão, ele falou assim: se vocês não tivessem ameaçado a minha mulher, vocês nunca teriam descoberto o meu enigma. E aí Sansão, a ira de Sansão se acendeu, e o Espírito do Senhor se apossou tão poderosamente dele, que ele desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas vestes e deu aos homens que decifraram o enigma. E além disso, a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. Aqui eu tiro um exemplo muito importante também. Sansão, ele poderia ter evitado tudo isso. Irmão Luiz, mas como que ele poderia ter evitado tudo isso? Não falando o enigma. Eu fiquei pensando, eu fiquei lendo. Quando ele comeu o mel, ele pecou? Para que ele foi falar? Para que ele foi dar um enigma? Agora pensa comigo, se esse enigma é o seu sonho, é um projeto que você tem no coração, que você quer de verdade, com alma e corpo você quer, você vai lá e fala para uma pessoa. Aí essa pessoa vai lá e conta para outra pessoa. Essa pessoa vai lá e conta para outra pessoa. Aí isso vai rodando, e uma hora vai chegar numa pessoa que não quer o seu bem.
vai chegar numa pessoa que não quer te ver bem, que não quer ver você prosperar, que não quer você feliz. E ela vai fazer de tudo para acabar com isso. Ela vai fazer de tudo para deixar você triste. Ela vai fazer de tudo para tirar você da presença. Então, irmãos, venha guardar os seus planos, seus projetos para você. Não saia contando. Conte somente para Deus. Conte somente para Deus. Muitas das vezes, nossos planos, nossos projetos dão errado porque a gente fala com uma pessoa. Essa pessoa é amiga de outra pessoa. Ela vai lá e conta. E esse amigo do amigo é amigo de outro amigo. E aí ele vai lá e fala com uma pessoa que você não gosta. Essa pessoa vai lá e vai fazer de tudo para estragar. Por isso que muitas das vezes nossos planos não dão certo. Porque quando a gente tem um plano também, a gente às vezes não faz nem questão de falar para Deus que a gente quer isso. A gente vai lá e conta para quem? Para os nossos amigos, para os nossos parentes. A gente não fala para Deus, não comenta para Deus: ah, Senhor, eu quero isso, esse é o meu sonho. Não, a gente vai lá e conta para um amigo, os parceiros. Aí a gente vai lá e fala para eles, e eles vão lá e falam com a pessoa que a gente não gosta. Então, irmãos, que a gente possa guardar nossos planos, nossos projetos para a gente e contar somente para Deus. Porque o ser humano, nem que seja seu amigo, uma pessoa muito próxima, não é confiável. Porque o homem é mentiroso, o homem é falho, e ele vai te decepcionar se você confiar nele. Mas eu venho te falar nessa noite: se você confiar no Senhor, se prepara, porque Ele vai realizar tudo o que você quer. Irmãos, esses são os 4 pilares da minha pregação. Reforçando, para você que não prestou atenção. Irmão Luiz, quais são os 4 pilares? Pilar 1, confie em Deus. Se você sabe que é de Deus, se você sabe que é um plano de Deus, não desanima. Está difícil, está doloroso, mas não desanime. Porque se é de Deus, Deus vai estar com providência. Deus vai estar tirando os espinhos. Deus vai estar tirando as correntes. Deus vai estar limpando o seu caminho para que tudo se cumpra na sua vida. Pilar 2. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Olhe somente para Cristo. Porque na direita está a tentação. Na esquerda está o pecado. Para trás está o seu passado. E Deus não trabalha com o passado, Deus trabalha com o futuro. E não olhe para frente, olhe somente para Deus. Porque é Deus que vai te mostrar o caminho, é Deus que vai te guiar. Terceiro pilar. Não faça. Terceiro pilar. Só um minuto. Glória a Deus, aleluia. Terceiro pilar, não faça o que agrade aos seus olhos, porque os seus olhos são falhos, seu coração é falho, sua mente é falha, mas Deus é poderoso, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, e Ele sabe de tudo que você precisa. Não foque, não se afunde nos seus próprios entendimentos. Às vezes, você fala: ah, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Só que muitas das vezes é da boca para fora. É da boca para fora. Porque eu já vi muita gente falar isso e no outro dia está fazendo a mesma coisa. Ou logo depois de falar isso, porque eu já vi muitos casos também que a pessoa ora pedindo para se arrepender, pedindo perdão para Deus, e a hora que ela termina de orar, levanta os joelhos do chão, ela vai para lá também. Então, que nessa noite as suas orações venham ser do peito para dentro, da sua alma para Deus. Que você venha orar com mais verdadeiramente, com as palavras mais verdadeiras. Que você não venha falar da boca para fora. Porque da boca para fora não sai nada. Agora, se você falar para Cristo, é muito importante para Ele que você fale da alma para dentro. E da alma para Deus. Porque temos que fazer isso para Deus. Muitas das vezes você sai da sua casa, você fala assim: será que essa roupa tá boa? Será que meu cabelo tá bom? Você está fazendo isso para o homem, mas não faça para o homem. Às vezes eu venho na igreja, eu sento, a igreja está pegando fogo, o fogo caindo, e eu estou bem assim. É uma lição também que eu aprendi, mas hoje não. Só que isso serve para todos, porque eu vejo muita gente também, não nessa igreja, graças a Deus não tem isso,
muita gente que quando a igreja está aqui, parece que elas vêm para fazer as coisas só para os homens. Às vezes ela vem e fala assim: eu vou lá, eu vou vestir a minha melhor roupa, eu vou vestir meu melhor sapato, eu vou arrumar meu cabelo, para o pastor elogiar, para os irmãos falar que eu estou bonito. Mas não, irmãos, nós temos que vir fazer para Deus. Nós não temos que vir para agradar o homem, porque o homem é falho, o homem não te leva a lugar nenhum. Agora você fala que você veste suas roupas de marca, você vem todo chique para a igreja para agradar o homem, ó. Usa roupa de marca em casa. Fica em casa com a sua roupa de marca, usa o seu tênis da Nike lá, não vem para a igreja todo chique não, porque aqui não é lugar de pessoas perfeitas, aqui é lugar de pessoas pecadoras, porque ninguém está aqui só para agradar o homem, a gente não está aqui só de bobeira, a gente está aqui para melhorar a cada dia. Então, que nessa noite você venha servir a Cristo com mais verdadeiramente, venha servir a Cristo verdadeiramente, em verdade e em espírito, porque Deus é fiel. Se você vier aqui para agradar o homem, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Agora, se você sair da sua casa para agradar a Deus, você vai falar assim: hoje eu vou lá adorar o Senhor, vou lá prestar culto a Ele, porque Ele é o Salvador da minha vida, Ele me tirou do lamaçal do pecado, Ele me tirou das garras da morte. Eu vou lá adorar Ele, porque Ele me salva, Ele vai me dar um futuro, Ele vai me dar um rumo, e só Ele pode me dar o que eu quero. Só que muitas das vezes também parece que as pessoas têm interesse, falam assim: eu só vou adorar Cristo porque Ele vai me dar tal coisa. Eu só vou adorar Cristo porque eu sei que se eu adorar Ele vai me dar o que eu quero. Irmãos, não venha por interesse. Se for para vir por interesse, fique na sua casa. Fique em casa, deita no sofá, erga as pernas para cima, ronca, dorme assim, fica lá, pô. Agora vem para a igreja por interesse, para agradar o homem, fique em casa. Mas se você veio para Deus, abre a sua boca e dá um glória, porque Ele está aqui nessa noite. Deus já está entrando na sua vida, Deus já está mudando a tua história. Enquanto você está aqui, enquanto você saiu do seu conforto para vir aqui adorar Cristo, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando daquela pessoa que você ora, Deus está cuidando daquela pessoa que você chora para Deus abençoar nas madrugadas. E então, que você venha servir a Cristo que você venha servir a Cristo verdadeiramente, que você não venha na igreja só para agradar o homem, e venha na igreja, se possível, venha todos os dias, não falte nem nos ensaios. Mas é ensaio dos jovens, os irmãos podem vir também para assistir, mas eu não vim. Aí, igual eu estava falando, eu estava com dificuldade para ler a Bíblia, foi uma semana cravada lendo a Bíblia, em casa, li a Bíblia, uma semana assim, vim para o ensaio. Falei: Deus, vai ser de boa. Aí isso passa no ensaio, traz a Bíblia, nós lemos a Bíblia, não estou aguentando mais ver letra, nós estamos aqui pela graça. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido essa palavra. Não volte para sua casa do jeito que você entrou. Eu não sei a maneira que você chegou aqui, eu não sei o jeito que você chegou aqui, mas eu creio que Deus já tocou no seu coração. Eu creio que do jeito que você entrou, você não vai sair. Você vai sair nessa noite renovado, você vai sair nessa noite com propósito. Então, irmãos, que você venha ficar mais firme com Deus. E não deixe isso para amanhã. Chega em casa, lê a Bíblia. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Lê a Bíblia hoje, ora mais hoje, jejua hoje, porque Deus pode voltar a qualquer momento e você pode ficar. Você pode estar no sono da indolência. Você pode estar no sono da indolência. Então, sirva a Cristo hoje mais verdadeiramente, porque no final